Salve, meus amigos! Eu não queria que esse vídeo virasse uma grande discussão de direita contra esquerda, mas eu acho que esses vídeos obrigatoriamente acabam se tornando bom, mas de qualquer maneira eu queria dar uma opinião aqui sobre como os boomers eles influenciam a política nacional e como visões deturpadas de como funciona a internet ou as plataformas sociais têm influenciado, sabe, cada vez mais que certas linhas políticas sejam faladas ou narrativas sejam passadas enquanto outras não estão. Porque é aquela situação. Como funciona isso? Mágica, essa é a resposta que eles têm. Ah, mágica, o YouTube funciona com mágica. E aí os caras que eles manjam como o YouTube funciona e eles vão lá e começam a trabalhar no YouTube, fazer o YouTube funcionar, eles conseguem ter sucesso, crescer e passar suas narrativas políticas para frente. Enquanto os antigos, que os grandes caciques da política, eles não conseguem fazer isso, eles não conseguem se reinventar, então eles acabam ficando para trás. E a resposta que eles dão é sempre aquela: eles estão contra a gente porque eles estão nos punindo. Então, eu não sou popular no YouTube, não porque eu não faço coisa no YouTube. Eu não tenho acesso no meu programa jornalístico, no meu negócio, porque o YouTube está acabando com o meu discurso, ele quer só o discurso da direita, porque a direita é super popular. Então, hoje a gente vai falar sobre uma jornalista bem influente no Brasil, queira você ou não, que é a Mônica Bergamo. Então, muita gente não gosta dela por causa do viés que ela tem, mas de qualquer maneira, a Mônica, ela falou aqui: escândalo. Em plena campanha eleitoral, o YouTube recomenda vídeos da Jovem Pan que privilegiam Bolsonaro com fake news contra eleições e chamam Lula de chefe de quadrilha doente mental. Então ela fez aqui uma postagem, não, né? Uma matéria na Folha, aonde eles pegam um levantamento da universidade e eles colocam, né, que o YouTube estaria privilegiando o Bolsonaro, o YouTube estaria colocando o Bolsonaro ali em cima e falando, ó, vote nele, não sei o que, sabe? Então, o Rafinha Bastos veio e falou o seguinte: Mônica, esse é um comentário de alguém que não vota no Bolsonaro, no caso ele. A pesquisa foi amadora, desconhece infos básicas sobre o algoritmo do YouTube, o conteúdo foi sugerido simplesmente porque está sendo assistido naquele momento. A direita tem mais força e engajamento em todas as redes. E aí veio aqui a Patrícia Campos Mello, que no caso também é uma jornalista da Folha, falando: não, era um usuário sem histórico com VPN e aba anônima, e foi feita a comparação com o Google Trends. Não coincidia com os termos mais buscados. Leia o estudo disponível no site NetLab. Patrícia, um perfil virgem ainda está mais vulnerável. Ele vai receber sugestões com base no que está bombando. E isso não tem apenas a ver com interesse, trends, comentários, viés, shares e likes são muito importantes. E nisso a galera bolsonarista é muito mais ativa. Simples assim. Então, teve mais um comentário, né, da Mônica, que foi esse aqui. Entendo que a sua intenção é explicar o que seria, em tese, o mecanismo do YouTube, mas a eleição presidencial não é entretenimento. Há regras democráticas que não. Há regras democráticas, não é o que está bombando que interessa. Há uma discussão a ser feita sobre esse mecanismo e ela é urgente. E aí teve várias discussões, várias pessoas falando sobre isso. E eu achei meio estranho, né? Porque, veja bem, qual é o problema de você ter esses boomers, né? Desculpa se boomer soa negativo hoje em dia, mas pra mim isso é uma coisa boomer e também acho que a Mônica ela é boomer mesmo, por causa da data de nascimento dela. Eu acho que a galera que tem mais de 30, 40 anos hoje em dia ela é considerada boomer, não é não? Então, vamos lá. A galera que tem de 30 a 20 anos é millennial e a galera que tem menos de 20 é geração Z. Falando sobre assim as mudanças políticas, o pessoal da direita ele já tem feito esse trabalho na internet, vai fazer mais de 10 anos. O Bolsonaro ele não surgiu agora, o Bolsonaro encabeçou esse movimento porque ele aproveitou desse movimento. O Bolsonaro ele viu que isso seria uma oportunidade e ele meio que sequestrou as pautas desse movimento. Porque, sendo bem sincero, o Bolsonaro ele não defende nada. Se você é bolsonarista e está vendo esse vídeo, eu peço perdão por você estar puto agora, mas você tem que acordar e ver que esse cara está mentindo para você sobre todas as pautas que ele defende. Ele simplesmente sequestrou todas as coisas que você pensa que é certo e que foi construído aos últimos 10 anos na internet por parte da direita, e esse novo movimento da direita, e ele simplesmente entrou ali na janelinha e acabou sendo eleito. Mas ele não representa nada disso, ele não defende nada disso, o governo dele foi uma porcaria. Agora, falando sobre essas movimentações da direita. A direita, ela não é uma direita envelhecida, não. Você acha que a galera que tá na direita agora é a galera de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos? Não. É uma galera que é jovem. Você vai ver a galera que movimenta narrativa na internet, eles são pessoas que têm a minha idade, praticamente, entendeu? São pessoas que começaram lá há 10 anos atrás a trabalhar, fizeram várias coisas, tem muitas pessoas que ficaram muito populares. Eu acho que o maior canal do Brasil nesse aspecto é o Nando Moura, ele criou
muitos outros mini canais que seguiram ele, que ele mesmo divulgou, e outros trabalhos, e até o ponto, né, que agora emissoras de TV, né, porque a Jovem Pan foi de base a Jovem Pan? Não sei se ela já saiu da televisão, mas de qualquer maneira, aí essas emissoras, elas viram a oportunidade nisso com os programas que eles estavam criando na internet. Começou, acho que com o Pânico na TV, o Pânico, ele começou a ter um viés, assim, mais de direita, e ele começou a abraçar mais isso. Antigamente não era assim, não, o Pânico não era tão politizado. Eu assistia ao Pânico todos os dias há 4 anos atrás. Era um programa mais focado em humor, besterol e coisa do tipo. Assim como muita gente da minha idade assistiu Pânico na TV, que era besterol também. Então, o Pânico na Jovem Pan era praticamente a mesma coisa. Chamava alguém, fazia uma entrevista de podcast, zoando, falando sobre besteira, piada, sexo, colocavam um humorista pra falar merda. E aí o que eles fizeram foi começar a politizar isso, porque eles viram que isso estava dando bom. E eles começaram a politizar e viram que a direita estava melhor. Então eles começaram a abraçar mais a direita, chamar mais influência de direita. Por exemplo, o Spider, ele era uma influência de direita que foi chamado pra dentro do Pânico e, se eu não me engano, ele tá lá até agora, entendeu? E tem outros influencers e outras pessoas que estão vendo na direita, né, uma boa oportunidade. Só que o problema, na minha opinião, é que boa parte desses influencers, eles têm criado as suas próprias narrativas e aproveitado essa narrativa que foi criada nos últimos anos de isso tudo é uma mentira, tudo que você está vendo é uma mentira, tudo que é verdade está no YouTube. Então, se a televisão está falando uma coisa, ela está falando uma mentira. Se o YouTube está falando alguma coisa, ele está falando a verdade. Então, muitos influencers vieram passando mentiras aqui, falando teorias da conspiração e coisas do tipo, e isso gerou um problema muito grande, porque hoje em dia você não sabe o que é verdade, você não sabe o que é real, você não sabe o que é. Porque tanto a direita quanto a esquerda tem se fazido desse mecanismo, né? Então, foi criado ao longo dos últimos 10 anos esses trends, e aí agora tanto a direita quanto a esquerda estão se explorando desses trends. Você tem, por exemplo, o Ciro Gomes crescendo absurdamente fazendo esse tipo de trabalho, que ele começou agora. Só que é aquilo, o Ciro Gomes ainda é jovem nesse bagulho, embora que o Ciro Gomes já seja velho, né? Ele já tem 60, 70 anos, e daqui 4 anos provavelmente ele vai estar muito à frente de outras pessoas como o Lula e coisa do tipo por causa disso. Não tô falando em popularidade, mas tô falando pelo menos na internet, né? Porque ele tem um poder, né, de controlar essas narrativas, ele vai trabalhar isso ao longo prazo, e aí eu não sei o que vai acontecer. Isso é positivo? Na minha opinião, isso não é positivo, porque é aquilo. Você está sendo enganado o tempo todo hoje. Você tem que duvidar de tudo. Você tem que duvidar do que eu falo, porque às vezes eu tô sendo enganado por alguma narrativa também. Então você não deve acreditar mais em nada que você vê na internet. Porque são muitas pessoas falando e muitas pessoas querendo visualização. E às vezes o que dá mais visualização é o que é mais extremo. Então você vê, por exemplo, a galera falando mentira o tempo todo. Ontem eu vi um vídeo falando que o Kim Kataguiri tinha sido impugnado, que ele não ia poder se eleger e coisas do tipo. Isso é uma mentira. O Kim tá safe lá, só fizeram uma análise da conta dele e pronto, simples assim. Então ele tá lá para ser eleito. Mas por que que eu acho que é problemático essa ideia dos boomers? Porque, tipo assim, eles, em vez de entender o sistema, o funcionamento do sistema, eles culpam o sistema. Então, isso é até interessante, porque pensa só, é aquela pessoa que não gosta de internet, que não gosta de tecnologia, que simplesmente não quer ver isso. E aí tem pessoas que estão explorando os meios de comunicação da internet, que são muito superiores aos mecanismos de mídia, como a Folha, por exemplo, e eles simplesmente aproveitam isso sem responsabilidade nenhuma. E aí esses mecanismos de imprensa, eles pegam e falam, peraí, cara, como assim? Entendeu? Isso é mágico, o cara tá fazendo hack, não sei o quê. Então, o Bolsonaro, ele não tá sendo privilegiado pelos trends. Ele não tá, tipo, o YouTube não botou um botão lá que, ó, o Bolsonaro vai ganhar boa visualização aqui. Isso sempre existiu, a direita sempre existiu, sempre teve pessoas que pensam como direita. Tentar cancelar isso, fazer com que as pessoas não pensem assim, é o que fez com que virasse esse negócio underground. Porque hoje em dia, nessa neodireita, as pessoas elas sentem como se elas estivessem, tipo, sendo banidas de falar, sendo banidas de pensar, porque é o que parece ser às vezes, mas na verdade não é. Porque esse vitimismo, esse sentimento de estamos sendo atacados o tempo todo, faz com que pessoas se identifiquem com esses pensamentos. Por exemplo, você pega uma pessoa que é conservadora, certo? E aí você fala, aborto é ruim. E aí, beleza, todo mundo concorda, aborto é ruim. Só que aí você pega e coloca uma narrativa de que, a gente não pode falar que aborto é ruim porque a gente tá proibido porque conservador é banido na internet. Na verdade, não é verdade isso é uma mentira, entendeu? Tanto que, tipo, como pode os conservadores dizer que eles estão sendo sempre censurados, porque é a maior narrativa que eles passam, sendo que a maior parte dos canais aqui da internet são conservadores, cara. Ah, não, mas as mídias grandes, elas são de esquerda. Mas, galera, o YouTube, ele pega muito mais acesso do que a Folha, os Pingos do I pega mais acesso que muita coisa. Eu vi
uma galera falando, nossa, agora o YouTube cancelou o Pingos nos Is, né? O Pingos nos Is, que no caso é o programa da Jovem Pan, que a Mônica Bergamo criticou por ser enviesada pro lado da direita. E aí, né, ela criticou porque ela estava recebendo notificação dele e achou que o programa estava com muita visualização, porque se você for ver, era tipo 1,2 de audiência, né? Se você fosse ver pelo ponto de vista da televisão. Porque tava pegando mais de 1 milhão de pessoas assistindo o programa, sabe? E é um valor absurdo, mas é normal para esses canais de direita. Tanto que você tem vários influencers de direita. Na comunidade de opinião tem vários canais que estão aí enviesando na direita. Você pode ver, os caras eles cada vez mais faz vídeo assim, acenando pra direita e coisa do tipo, sabe? Por quê? Não porque talvez eles acreditem nisso, mas porque eles veem que dá visualização, porque eles veem que é um caminho. Ou talvez, né, essas pessoas, elas querem crescer na internet e elas conseguem porque tem esse público de direita, enquanto as pessoas de esquerda não conseguem porque não tem um influencer ainda que cultiva esse público, né? E a gente tem que lembrar também que a maior parte do público do Brasil é de direita, tá? Por mais que a gente tenha governos de esquerda aí por muito tempo governando o Brasil, a maior parte do público é de direita. Você vai lá, faz uma pesquisa e descobre que 60% do público se identifica com a direita. Então, o que esse público da internet está sendo inflamado, basicamente, por esses canais. E isso é culpa do algoritmo do YouTube, sim. O algoritmo do YouTube, ele pega e divulga coisas ruins, né? Como, por exemplo, brigas, tretas, coisas do tipo, porque engaja mais e aí ele acaba divulgando mais esses conteúdos em cima de outros conteúdos. Então, se o cara da esquerda tá fazendo um videozinho só pra falar sobre alguma coisa do MST, o da direita tá falando, olha, estou sendo atacado, esse vídeo vai dar muito mais visualização do que o outro, entendeu? Então, os caras que entendem o algoritmo, eles conseguem crescer mais, é uma juventude, né, uma galera mais jovem que tá trabalhando essas coisas, desde da menor base, como, por exemplo, o Monark, até a galera mais hardcore lá, como o próprio Bolsonaro, né, que deve ter uma equipe muito grande. Então, do menor, se bem que o Monark é muito grande, eu poderia citar um canal menor que faça trabalho sobre de direita, mas do menor até o maior de todos é a mesma coisa, entendeu? São os mesmos trabalhos, os mesmos modus operandi, coisa do tipo. Então, a culpa de certa forma é o algoritmo, mas o algoritmo não está privilegiando esses canais, não está privilegiando essas pessoas por causa de viés ideológico. E aí a gente tem que cancelar isso durante a eleição, e depois o resto do tempo fica o tempo todo a galera pegando e fazendo fake news e coisas do tipo. Aí foda-se, né? Mas aí quando chega na eleição daquele 2 meses, aí beleza, né? Durante 2 meses tem que nerfar o YouTube, né? E outra coisa, falaram que o YouTube nerfou lá o Pingos nos Is. Eu não sei se eu acredito nisso não, viu? Porque teve um dia que o Pingos nos Is flopou, mas isso é normal para um canal do YouTube. Logo depois ele deu bom. E aí o pessoal tava falando, né? Começou a falar, não, porque é o efeito Streisand, porque você pegou e baniu o Pingos dos Is e agora mais pessoas querem ver o Pingos dos Is pra saber o que aconteceu com o Pingos dos Is, sabe? Pra mim o YouTube não fez nada. Isso, porque eu acho que nem o YouTube tem controle sobre como funciona o algoritmo dele, sabe? Por mais que ele tenha criado. Acho que o bagulho já transcendeu o próprio YouTube. Então, nesse caso especificamente, eu acho que as pessoas têm que entender como funciona a internet, sabe? Os inscritos, eles não entendem que, por exemplo, você não recebe notificação, que o YouTube decide o que vai aparecer na sua homepage. Os inscritos, eles não entendem, por exemplo, como funciona o sistema de propaganda do YouTube. Acham que se você coloca 10 propagandas, sai 10 propagandas, você é mercenário. Não, que é o YouTube que coloca essas propagandas pra você assistir, independente do criador escolher ou não. Pra maior parte dos inscritos, isso é magia. E não tem problema você achar que é magia, porque você é só um inscrito, você não tá trabalhando com isso. Mas quando você é um jornalista que trabalha com isso, você tem que entender. E não sair falando que a culpa de a gente ter um movimento de direita no Brasil é do Bolsonaro. A gente poderia dizer que a culpa da gente ter movimentos de ódio no Brasil, porque a gente tem um movimento de ódio da direita e da esquerda, é do YouTube. E também dos algoritmos das redes sociais, porque eles divulgam o ódio. Eles fazem com que as tretas elas sejam possíveis. Quanto mais treta tiver, melhor. Quando era o Orkut, você tinha os grupos fechados e a galera que pensa igual tá dentro dos grupos não tinha briga. Mas aí o Facebook, ele pegou e quebrou isso. Então ele colocou gente de vários viés ao mesmo tempo e viu que isso dava engajamento e começou a divulgar cada vez mais essas brigas para dar visualização. E o YouTube pegou e fez a mesma coisa. O Twitter é isso. No Twitter é exatamente isso. A pessoa que xinga e briga, ela ganha muito mais alcance do que uma pessoa que simplesmente postou um gatinho. Então, é isso que fez a gente ficar na merda. Tanto que essa postagem dela aí viralizou porque ela falou uma coisa que rompe, que briga. E se fosse uma coisa normal, tenho certeza que se ela tivesse feito uma matéria sobre qualquer outro tema, não teria dado visualização. Teria pego uma visualização média. Mas essa deve ter irritado pra caramba, porque tá todo mundo reclamando disso, eu brigando com isso. Até eu fiz vídeo sobre. Então, no final das contas, ela deve estar feliz com o resultado que ela mesma obteve de fazer essa cisão. E aí acaba cultivando mais ainda o ódio em cima do problema.
problema que ela mesma estava citando. E poderia até soar hipocrisia, mas eu não acredito que seja, porque, como eu disse, é boomer, né? Então, às vezes, ela nem sabe o que tá acontecendo ou por que que tá acontecendo. Então, esse é o meu vídeo de crítica em relação a Mônica Bergamo hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.